José, quando você quiser, está contigo. Ok, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, Pai onipotente, onipresente, onisciente, Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, por este dia, Pai, maravilhoso que o Senhor nos concede, que possamos, Pai, aproveitar bem o dia, que possamos, Pai, pôr em prática tudo que aprendemos de Ti, tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai, que possamos usufruir e darmos graça, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos dado tudo o necessário para nossa vida física e a nossa vida espiritual, Senhor. Que possamos, Pai, praticar, que possamos falar ao próximo, Pai, deste teu amor, desta tua infinita bondade, Senhor. Possamos, Pai, estarmos sempre no teu amor, Senhor Deus. Lembrando que o Senhor é o Deus único, o Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Possamos sempre, Pai, lembrar deste teu sacrifício, Pai, que foi dar o teu Filho unigênito, Pai, para morrer na cruz por mim e por todos, Pai, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por este amor que o Senhor tem por cada um de nós. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos guiando no teu caminho, Senhor Deus. Que o Senhor continue, Pai, abençoando aqueles necessitados, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sem emprego, Pai. Que o Senhor abra a porta de empregos para cada um. Que o Senhor leve a cura, Pai, para aqueles doentes. E que o Senhor dê ânimo, Pai, aos seus familiares para continuarem firme na tua presença, Senhor Deus, confiando em ti, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o médico dos médicos, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Esteja, Pai, agora neste momento, neste devocional, que possamos, Pai, te louvar, que possamos fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, por cada um que estão espalhado pelo mundo, Pai, neste momento, te louvando, te glorificando, Senhor Deus. Esteja, Pai, também amanhã na preparação da viagem do Valdo, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, Senhor Deus, abençoando a viagem, Pai, que ele possa chegar em casa em segurança, Pai. É o que eu te peço, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoar-nos por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai.
Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os vios grilhões, com glória coroai. A quem quebrou os vios grilhões, com glória coroai. Amém. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Amém. Estão me ouvindo? Estamos sim, seu Nelson, estamos ouvindo. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí sobre o poder da oração quando nós não sabemos o que fazer. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Queremos agradecer mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido fazer. Queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade desse dia de hoje, essa terça-feira que o Senhor está nos dando, de estar aqui reunidos com os irmãos em Cristo, nesse devocional. Que o Senhor me dê sabedoria para transmitir a tua palavra para os irmãos aqui e para que possamos aprender mais e que nesse dia aqui agora, tudo que for falado aqui seja para edificar o corpo de Cristo conforme a tua vontade. Oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Então, a passagem que eu gostaria de comentar está em 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Eu não vou ler a passagem toda, porque é uma passagem bastante longa, então procurei resumir essa história para a gente compartilhar esse exemplo aqui, que é uma história que acho que a maior parte das pessoas, pelo menos, conhece, principalmente aqueles que estudaram, fizeram teologia, outros estudos mais, da história do rei Josafá, o que ele enfrentou. Que, na realidade, ele enfrentou um inimigo muito forte. E nosso dia a dia também não é diferente. Nós enfrentamos, muitas vezes, os inimigos que, às vezes, nós nem conhecemos, né? Que nós desconhecemos os nossos inimigos. Aqui, no caso, eu gostaria, como base, a leitura da palavra, que está no versículo 12. 2 Crônicas 20, no versículo 12. E diz o seguinte: Ah, Deus nosso, porventura não nos julgais, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, nem os nossos olhos estão postos em ti. Então, aqui, como nós vemos, hoje em dia, todos nós enfrentamos alguns inimigos. De um ano para cá, eu acho que todos os irmãos têm acompanhado que o nosso inimigo que nós temos enfrentado aqui, essa pandemia, né? Não deixa de ser um inimigo que está sendo, que a gente está enfrentando, todos nós estamos enfrentando, e o mundo todo está enfrentando. E aqui no caso do Josafá, ele estava enfrentando um inimigo muito poderoso, que tinha uma força muito maior, que tinha um exército muito maior que o dele. Então, aqui ele tomou 3 atitudes. Primeiro, Josafá temeu e buscou o Senhor. Segundo, Josafá viu que não tinha força o suficiente para enfrentar esse inimigo. E terceiro, Josafá se prostrou em rosto em terra. Então, aqui, como nós vemos aqui, primeiro, Josafá temeu, buscou o Senhor por meio da oração e jejum, para que Deus lhe socorresse. 20, versículo 3, de 2 Crônicas 20, versículo 3, ele disse aqui, ele fala o seguinte: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. Então, ele reconheceu que Deus tinha força o suficiente para derrotar o inimigo. E por meio da oração e jejum, que Deus começa a agir numa congregação. Eu acho que esse é o nosso aprendizado diário que nós devemos ter. E uma pergunta, então, para nós mesmos, que nós devemos responder nós mesmos, quando é que devemos orar? Nos últimos tempos, a gente vemos, somente antes da pandemia, a gente vê que as pessoas não tinha tempo de orar, não tinha tempo de ler a Bíblia, não tinha tempo de buscar a Deus, muitas vezes. E nos dias de hoje, as pessoas começam a orar, muitas vezes, e até formar grupo de orações, porque nós estamos enfrentando um inimigo muito poderoso, que é essa pandemia aí. Então, qualquer tipo de dificuldade, como doença, como problemas familiares, no trabalho e outros, nós devemos buscar sempre Deus em oração. Segundo, Josafá viu que não tinha força suficiente para enfrentar o inimigo, porque seu exército era muito menor que o exército do inimigo. Então, a multidão era muito maior.
E ele tinha que enfrentar essa multidão. E como nós vimos aqui no versículo 12, ele apela, então, que olha, a Deus nosso, porventura não julgais, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá viu que não tinha força suficiente para enfrentar o inimigo, porque o seu exército era muito grande. E diante disso, Josafá e toda Judá, inclusive as mulheres, né, filhos, crianças, se pôs em pé para orar. Ele convocou toda a nação para orar. No versículo 13 e 14, fala aqui. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jesiel, e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então, como nós vemos aqui, diante do apelo de Josafá, como nós falamos aqui antes, logo em seguida, veio a resposta de Deus, dizendo para não se assustar, porque a peleja seria de Deus e não de Josafá. E aqui vimos a importância da participação também, todos, né? De toda a congregação, inclusive até das crianças. Então, nós, pais, devemos sempre levar as crianças, porque as crianças também têm grande importância no nosso culto, nas nossas reuniões, inclusive na igreja do metrô, tem as professoras que dão aula para as crianças, é muito importante para a congregação. Nesse momento, as crianças também têm grande importância. E terceiro, Josafá se postou com o rosto em terra, juntamente com o povo, e adoraram a Deus, sentindo mais segurança em Deus, incentivando todo o povo a acreditar nos seus profetas, bem como louvar ao Senhor, porque a sua dignidade dura para sempre. Então, aqui, no versículo 15, como disse anteriormente, ele disse, dai ouvidos todos os Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, como nós vemos aqui, assim que eles reuniram e começaram a orar, começaram a postar diante de Deus, Deus começou a agir no momento. Por quê? Eles começaram a louvar ao Senhor por causa da habilidade de Deus. Então, o louvor também é muito importante. É muito importante a oração, o jejum e também o louvor, como nós vimos aqui nesta passagem, quando eu estou acompanhando aqui nessa passagem. E no 18 a 21, podemos acompanhar aqui. Então Josafá se postou com o rosto em terra, e toda Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adoraram ao Senhor, e levantaram seus levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas, sereis preparados. E aconselhou com o povo, ordenou,
cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, como nós vemos aqui, o louvor é muito importante. E logo começou, então, que Deus, ou melhor, logo que eles começaram a louvar ao Senhor, porque, veja bem, eles louvaram a Deus antes de Deus agir. Mas assim que eles louvaram a Deus, Deus começou a agir. E os inimigos de Judá foram derrotados, sem que Josafá precisasse nem usar armas. Então, veja bem, Deus agiu em lugar de Josafá, para que ele não precisasse nem usar armas. Pois Deus colocou os inimigos uns contra os outros. E foi desastroso, porque nenhum escapou da morte. Como nós vimos aqui no de 22 a 24, podemos acompanhar. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir, exterminar e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros, a destruir-se. Entretanto, chegou a Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que foram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Então, quando nós vemos, Deus agiu no momento certo, e realmente os inimigos se pôs um contra outros, sem que Josafá precisasse fazer nenhuma força. Então, nós vemos aqui o poder de Deus agindo no momento certo. Josafá, então, com seus soldados, saquearam os corpos, pegando durante 3 dias os despojos, porque tinha muita coisa de valor. E no 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, né? Beraca, para louvar a Deus. E depois voltaram todos para Jerusalém com alegria, porque Deus alegrou-se aquele povo acerca da vitória sobre os inimigos. E o temor de Deus percorreu sobre todos os reinos daquela terra, e o reino de Josafá ficou em paz. Isso nós podemos acompanhar aqui de 25 a 30. Então, vamos acompanhar essa leitura. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, mas em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e seu Deus lhe deu repouso em redor. Como nós vemos aqui, as providências que Josafá tomou
o resultado que veio. Então, é muito importante, quando nós tivermos dificuldade, a oração e jejum e os louvores. Então, aqui o que nós podemos aprender. Acho que dessa lição aqui, tem muita coisa para aprender. Eu procurei resumir alguma coisa. Quando nós soubermos o que fazer, vamos cada um orar individualmente e também reunir os irmãos da congregação em oração. Aqui, como a gente viu o exemplo de Josafá, ele como rei, reuniu quer dizer, incentivou toda a população a orar. E quando a população ora, Deus atende. E a gente aprende no nosso dia a dia que Deus atende sempre a oração dos justos. Vamos criar também um hábito de orar sempre, mesmo quando não estivermos em dificuldades. Porque nós sempre dá graças a Deus, acho que mesmo quando estiver em dificuldade. Uma passagem que dá para a gente meditar sobre essa oração está em 1 Tessalonicenses 5, para quem quiser acompanhar aí, 1 Tessalonicenses 5, uma passagem conhecida de todos, que está em 1 Tessalonicenses 5, no 16 a 18. É um comportamento, acho que todos nós devemos ter. Regozijai-vos sempre, no 16. 17, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, no momento de dificuldade, em vez de reclamar e achar que nós somos pequenos diante de um grande inimigo, vamos buscar sempre Deus em oração. Vamos também sempre aprender a orar a Deus e também cantar hino de louvores. Por quê? Porque Deus se agrada também com o hino de louvor. Porque é uma forma de adoração a Deus, dando sempre graça pelo que Ele faz. Ele sempre faz o melhor para nós. Muitas vezes nós queremos que Ele faz alguma coisa que às vezes não é bom para a gente. E Ele dá sempre aquilo que a gente precisa. Muitas vezes não aquilo que a gente quer. Por quê? Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes nós não sabemos. Nós pedimos coisas que não sabemos que vamos lidar com aquilo. Eu acho que essa mensagem que eu vou deixar para os irmãos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança
que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Oremos, então. Ó Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu mais uma manhã, mais um dia, Pai, nos ajudou a levantar, Pai, das nossas camas, Pai. Peço que abençoe esse dia, nos dê força, Pai, nos dê sabedoria. Nos ajude, Pai, a enfrentar os inimigos, Pai, que vão aparecer, Pai. Nos ajude, Pai, a ter as respostas certas, Pai, para as perguntas que fizerem a nós, Pai. Nos ajude realmente a ter paciência para lidar, Pai, com as dificuldades, Pai. Nos ajude, Pai, a realmente termos fé, Pai, a confiarmos em Ti, Pai, a colocarmos, Pai, as nossas ansiedades, Pai, as nossas preocupações em Suas mãos, Pai. E lembrarmos, Pai, que o Senhor o Senhor está conosco, o Senhor nos apoia, o Senhor nos ajuda, Pai. Possamos realmente deixar de achar, Pai, que somos suficientes, Pai, e crermos que precisamos realmente do Senhor, Pai. Obrigado por essa mensagem que foi trazida pelo nosso irmão Nelson, Pai, que já pensou na vida dele. Obrigado por esse exemplo, Pai, desse rei, Pai, que diante da dificuldade, Pai, confiou e clamou pelo Senhor, Pai. Possamos realmente, nesse momento que estamos vivendo, realmente não esquecermos, Pai, de que o Senhor é grande e poderoso e que o Senhor, Pai, se for da tua vontade, pode nos livrar, pode nos salvar, pode nos curar. Obrigado por tudo, seja abençoando a todos aqui presentes. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, seu Nelson, pela mensagem. Deus continue Os microfones estão liberados. Quem quiser abrir e falar. É a mensagem de Deus, né? Ele que nos usa. Amém, amém. Mas obrigado, seu Nelson. Obrigada, seu Nelson. Muito boa mensagem. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Nelson, pela mensagem. Muito boa. Muito boa. Amém. Muito bom. Refletir. Obrigado, seu Nelson. A Mary está dizendo que está difícil falar. Amém. Obrigado, seu Nelson, pela mensagem. E devemos, sim, entregar tudo na mão de Deus, porque Ele é quem nos protege de tudo. Amém. Eu acho também, viu, só complementando que muitas vezes nós formamos até grupo de orações quando estamos em dificuldades só. Eu acho que essa oração devia ser, independente das dificuldades, a gente está sempre orando e sempre dando graça, né? Como aquela passagem que fala lá em 1 Tessalonicenses 5, que nós devemos dar graça sempre, independente da circunstância. Se está correndo bem ou mal as coisas, eu acho que deve estar sempre graça em oração, como nós vimos aí, a esse exemplo, cantar ainda de louvores também, que Deus se agrada, né? A oração, jejum e cantar ainda de louvor. São três coisas que Deus se agrada muito, né? Amém, seu Nelson. Amém. Parabéns, seu Nelson. Deus te abençoe. Eu acho que é muito importante a oração, o jejum, os louvores. Eu, por exemplo, eu amo arrumar casa, lavar roupa, lavar louça, ouvindo louvor o dia inteiro. Isso acalma o meu coração, sabe? E a importância da gente estar orando. Eu acho que eu tenho o hábito de orar pelo menos 3 vezes por dia, porque a gente tira tempo para fazer tantas coisas e a gente também tem que tirar tempo para falar com Deus, né? Então, Deus te abençoe, viu? Amém. Amém. Temos que orar, né, Nelson? Orar. Quando vamos visitar os irmãos, os crentes, vamos orar e não chegar lá e falar qual é o número do Wi-Fi? É verdade.
Seu Walter. Verdade, irmão. Esquece assim. Aquele vídeo dá para rir e para chorar, né, irmão? É uma realidade triste, né? Mas parabéns, irmão. Deus, mensagem boa, meu irmão. Precisa vencer mais ainda. Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã, Denise. Até amanhã. Parabéns. Seu Walter, o senhor sabe que... Seu Walter, o senhor sabe que agora a maior prova de amizade é o senhor chegar na casa de alguém e não ter que pedir a senha, porque já está memorizada no telefone. Essa é a maior prova de amizade que tem hoje em dia. É triste, né? Não é? Aquela mulher do Obrigado, Nelson. Amém. Seu Nelson, eu vejo assim, a oração, ela é como o nosso oxigênio que nós respiramos, né? Eu faço muito essa comparação, porque a gente não consegue viver sem oração. Bom dia, irmão. Vou sair, viu? Bom dia. Ok, dona Maria. Amanhã. Até amanhã, dona Maria. A oração, eu vejo como uma necessidade nossa mesmo, porque é uma ligação direta que nós temos com Deus. Então, essa presença do Senhor que nós temos através de Jesus Cristo, a gente pode estar em oração na presença do Senhor, eu acho que isso é como se fosse o nosso oxigênio. Ninguém consegue viver sem estar orando, sem estar na presença do Senhor, né? E os louvores, eu vejo assim, refrigera a nossa alma, né? Como a Gil mesmo falou. A Gil falou, quando você está no louvor, quando você está ouvindo, quando você está cantando, é uma coisa que vai refrigerando a nossa alma, vai nos dando paz, tranquilidade, né? Então, é uma coisa que a gente não consegue ficar, tem que ser constante na nossa vida. E tem momentos da vida que a gente nem consegue orar, de tanta dificuldade que a gente está passando. E aí onde a gente pede a misericórdia do Senhor, né, que nos fortalece. E aí existe as orações mesmo, onde tem a necessidade de orar um pelos outros. Exatamente. Porque quando você está fraco, quando você está com uma dificuldade, é um orar pelo outro mesmo, né? A palavra de Deus fala isso, né? Exatamente. Então, eu acho que sem oração, realmente, e sem o louvor, a gente não consegue mesmo sobreviver nesse mundo tão agitado que nós vivemos hoje, né? Então, e o jejum também, viu? O jejum, eu sei que tem muitas pessoas às vezes não conseguem, talvez até problema de saúde, não conseguem o jejum. Mas o jejum é muito importante por dois motivos. Primeiro você está em comunhão com Deus também, abstendo daquilo que é bom para aquilo que é melhor, que é o espiritual. Com certeza. E também, até o Walter falou uma ocasião dessa comigo aí, que o jejum também é bom para a saúde. E realmente eu cheguei à conclusão também nesse sentido aí, que o jejum também é bom para a saúde. Você conseguir fazer um jejum pelo menos uma vez por semana, ele é bom também para o nosso físico. E, além do espiritual, ele é bom para o físico. Então, aquele que pode fazer jejum, eu acho que também é bom fazer o jejum. Então, não é para todos que conseguem fazer isso, né? E a oração é alimento espiritual para a nossa alma. O único alimento que nós temos para o nosso espírito é a oração, né? Exato. Amém. Bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Edna. Bom dia. Amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos. Até amanhã. Amanhã. Trabalho. Deus abençoe a todos. Amanhã. Amém. Até amanhã. Bom dia. Bom dia, Cidade. Bom dia, Cris. Fiquem com Deus, Cris. Abraço no Armando, Cris. E o Maurício estava conosco, mas eu não sei se caiu a internet ou se ele saiu antes, mas eu vi que ele estava aqui. Seu microfone está fechado, Cris. Agora sim. Tá tudo bem, graças a Deus. Então amanhã, tá bem. pessoal. Até amanhã, Zé. Obrigado, até amanhã, Zé. gente. Se cuida, Fiquem Gil. com Deus. Zé. Tá bom, obrigada. Gil. Fica com Deus. Obrigada. Obrigado. Deus Bom abençoe dia, vocês. Jorge.
Jorge deve estar se preparando para alguma cirurgia, alguma coisa, deve estar saindo do plantão lá. Bom dia, irmão. Tudo bem? Deus abençoe. Bom dia. Está no carro já, está no carro. Estou no carro, é. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Jorge, você está na estrada indo para Natal ou indo para... Esqueci o nome da outra cidade. Mossoró. Mossoró, isso. Mossoró, não. Na verdade, estou indo para a praia. Ah, tá indo para a praia. Aproveita. Tá levando o seu coração para tirar foto na praia, Jorge, ou não? Estou indo aqui para a praia que fica próxima a Pipa. Ah. Vim folgar um dia porque está muito saturado já. Aproveita. Aproveita seu dia, Jorge. Aproveita, descansa, relaxa. Não joga nem tênis, tá? Fica só na praia aí, aguinha de coco, camarãozinho. Folgar ótimo. Aproveite bem seu dia. É isso aí. Bom dia, gente. Obrigado, Nelson. Bom dia. Abraço, Denis, Otávio. Bom dia, Jaqueline. Deus te abençoe. Eu também vou saindo. Até logo mais. E até amanhã. Para todos. Até amanhã, seu Nelson. Obrigado. Um bom dia, um dia abençoado. Bom dia. Tchau. Refletindo, viu, Otávio? Refletindo um pouco sobre a mensagem. Eu, Sim. nos momentos difíceis, eu não consigo orar. Assim, o que é que me alivia, me fortalece bastante são os louvores. São os louvores, né? Como a irmã falou, né? A Gil, né? Alivia. Vai aliviando momentos mais difíceis que eu passei até agora, com certeza virão outros, mas o que eu fui mais provada foi o louvor que me ajudou. Amém. Porque eu não tinha muitas para orar e eu me sentia muito só. Uhum. Ajudou bastante, bastante, bastante. Amém. É uma boa forma, assim. O louvor, quando a gente está orando, a gente está falando com Deus, é uma conversa. Mas quando a senhora está louvando, as palavras que saem da sua boca, a forma como a senhora coloca as palavras e canta, isso entra também pelos ouvidos, isso agrada também. É como se a senhora estivesse se ouvindo falando com Deus. É uma bênção poder fazer isso. Tem um louvor branco no preto, os planos de Deus. Sim. Muito maravilhoso, que diz que os planos dele são maiores do que os nossos, né? E Amém. bem maiores. Amém. E não era na época, né? Eu pensando, não era para me agradecer por tudo que eu estava vivendo e o que eu tinha vivido. E realmente hoje eu compreendo. No momento a gente não consegue compreender o que se vive, né? A gente só se questiona. Quer dizer, que em nenhum momento eu me questionava, eu sabia que era o melhor. E eu tinha pedido para vir. Né? Foi quando meu esposo adoeceu. Então, eu sempre pedi a Deus que me deixasse cuidar. Não me tirasse essa oportunidade de cuidar dele. E todas as vezes eu tive lá, na sua partida eu estava com ele. Então, para que reclamar se eu tinha pedido e ele tinha me atendido? E foi o melhor, entendeu? Então, os louvores são muito maravilhosos. Então, quando eu me sinto assim, triste, é só ouvir. Muitas vezes eu não consigo orar, mas o louvor me bota bem para cima, me restaura bastante. Amém. É muito bom. O louvor é uma oração, dona Jaqueline. Louvor é uma oração. O louvor é uma oração com sentimento externo, que a oração a gente faz, a não ser as orações que a gente faz, uma oração como a gente faz aqui, por exemplo, para iniciar e finalizar o devocional. Esta oração tem um fim, ela tem um sentido, mas a oração que a gente faz, interna, que a gente faz com Deus, é muito particular, é muito própria, é muito particular.
E louvor é assim, é além da oração. O louvor é além da oração. É uma oração com mais força, vamos dizer assim, né? É oração mais do que com a boca, é uma oração com os ouvidos, é oração com o coração, com o sentimento. Louvar é dar atenção a uma pessoa, dar uma atenção a Deus, dar atenção ao poder de Deus. É quando a gente sente mais ainda, né? Eu sinto assim. Eu não sei explicar, mas eu sinto assim. Acho que eu também penso assim. Me dá assim, uma força, me dá um ânimo, acalma meu coração. Sim. Me deixa muito louvar. Apesar de eu não ter voz para isso, mas é muito gratificante quando eu me sinto muito forte. É maravilhoso. E a mensagem do Nelson sempre me toca bastante. Me deixa muito em paz. Tem um cântico que diz isso: as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. O que importa não é o tom da sua voz, é o que está sendo dito, é o sentimento que está saindo do seu coração. É isso que importa. É isso que importa, é isso que vale. Amém, amém, dona Jaqueline. Continue assim, continue sempre louvando, sempre agradecendo. E aí, quando fizer a sua oração será de agradecimento por tudo que a senhora sentiu durante os louvores. Com certeza. É muito bom. E foi o que o seu Nelson disse, a gente às vezes a gente só faz as orações no momento de necessidade. Nos momentos de necessidade, a gente nem sabe o que a gente está orando, a gente não sabe, a gente não está pedindo, não está agradecendo, a gente não está pensando no que está fazendo, porque a gente está pensando no problema. Essa questão. Exata, é essa a questão. E eu entendi que o seu Nelson colocou justamente isso. Inclusive, nessa passagem que nós lemos aqui, ele fala no Vale de como é que é? Vale de Becá, não é isso? Beracá. Beracá. Beracá significa dobrar os joelhos, é se inclinar. Ficou com esse nome justamente por isso, que foi onde eles se inclinaram para agradecer tudo o que tinha acontecido com eles. Então, Beracá é dobrar os joelhos, se dobrar, né? É fazer esse sentido de se inclinar, é se inclinar e agradecer. E assim, a oração é assim, é esse momento de se inclinar e agradecer, e o louvor é o momento de se levantar, abrir os braços e externar isso com certeza, com alegria. Eu ia fazer até esse comentário depois com o seu Nelson, acabei não me lembrando disso. É muito bom. Amém. Tem também uma passagem lá em Romanos, acho que é Romanos 8, que ele fala que quando você não sabe como orar, né? Você não tem palavra para dizer a Deus, você começa a meditar assim, o Espírito Santo, ele leva, né, essa sua oração para Deus. Ele leva para Deus, né? Até naquele que a gente não consegue nem orar, nem articular a palavra, o Espírito Santo está lá, né, intercedendo. A gente, através do louvor, né, palavras entrando, assim, a gente repetindo sobre aquilo, e aquilo que está dentro de nós, assim, incomodando realmente, o Espírito Santo está lá levando. Fala que leva a Deus preciso, né? Amém. É muito. Quero agradecer por oportunidades que tem me enriquecido bastantemente. Amém, amém. Que bom tê-la conosco, que bom tê-la conosco. É um prazer. Amém. Me acordo muito, perdeu o horário. A intenção dos nossos devocionais é exatamente esta, dona Jaqueline, porque a gente acorda sozinho, somos nós e Deus, sempre. No momento em que a gente abre os olhos e a gente vê a luz do dia, em que a gente vê o dia começando, somos nós e Deus. Não importa quem está com a gente, não importa com quem a gente dormiu, não importa com quem a gente vai passar o dia.
esse é o momento em que a gente está, é o momento certo para orar, é o momento certo para louvar, para agradecer, para pedir. E por que não fazer isso em comunhão com os irmãos? Seja bem-vinda conosco. A ideia do devocional é justamente dividir isso. No dia que a senhora não estiver bem, vai ter sempre alguém, um comentário, vai ter sempre uma mensagem, vai ter um louvor, vai ter uma oração que vai tocar e vai dar força para o dia. E quando a senhora estiver bem, pelo contrário, a senhora é quem vai dar aquele toque, aquela oração para quem não estiver bem. Esta é exatamente a ideia. Uns pelos outros. Exatamente. Com certeza. Amém. É Eu preciso muito gratificante, é muito edificante esse momento. Amém. Eu preciso ir, peço desculpas, Dona Jaqueline. Agradeço. E, assim, amanhã estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia, Dona Jaqueline. Até amanhã, então. Fiquem com Deus. Uma boa terça-feira para vocês. Tchau, tchau.